Salve, turma! Mais um episódio aqui do vlog. Nesse daqui eu queria começar já com uma frase que eu gosto bastante, que é uma frase, principalmente agora, pós-semana do carnaval, que sempre me provocou bastante. E essa frase, ela diz que o descanso, ele só é válido quando ele é um contraste. Cara, essa frase provoca demais. Eu não quero ficar parecendo cagar regra aqui com essas frases, mas ela me provoca demais e eu gosto muito dela. Eu quero explicar pra vocês por que eu gosto tanto delas. Primeiro, porque naturalmente ela me provoca muito. Vou colocar vocês em um suporte aqui. Ela me provoca muito, e eu gosto de coisas que provocam, que faz pensar como um todo, mas que dá uma cutucada também, gosto bastante. Mas ao dizer que o descanso ele só é válido quando ele é um contraste, não quero parecer que eu tô moralismo, sabe? Tipo, colocando, o seu esforço é válido, o seu esforço não é sobre isso. Esse é um jeito superficial, raso e meio burro de enfrentar como que é uma frase dessa. Porque o contraste ele não precisa ser só sofrimento, você não precisa ralar a sua vida inteira. Tem gente que gosta, eu gosto, porque eu tô querendo construir minhas coisas, mas tem gente que vem no mundo para construir outras coisas. Tem gente que pode vir no mundo não para construir uma empresa, para construir a si mesmo. Se você não sabe o que construir, construa a si mesmo. Esse é um belo conselho. Tem gente que vem no mundo para construir família, tem gente que vem no mundo para construir tudo o que quiser e por aí vai. Mas eu queria interpretar essa frase não com o moralismo dela, de você precisa sofrer e aí o descanso vai ser um contraste. O descanso ele pode ser um contraste de presença, ele pode ser um contraste de responsabilidade, de profundidade, de muito trabalho, também pode ser, né? Mas é uma provocação muito boa, porque se o descanso ele não é um contraste, o que ele é? Fuga? Distração? Anestesia? Que está relacionado a ser uma fuga. Boa. Eu vou entrar no reunião aqui, mas começamos o vlog com essa. Fala, turma, hoje dia de ir pro escritório, acordar cedo, já fiz uma bicicleta, curti um pouco o trânsito de São Paulo, que faz total sentido. E, enfim, depois eu não vou fazer um tour do escritório porque eu não sou blogueiro nesse nível ainda, mas depois eu mostro um pouquinho mais. E aí, vocês não vão conhecer as músicas aqui, mas, cara, tem nada a ver com os assuntos do blog, do vlog aqui, mas eu descobri uma ferramenta que eu pego as músicas preferidas minhas e coloco numa versão com saxofone e tudo mais. Bicho, ficou incrível. É a minha trilha sonora. Quando eu não tô falando com inteligência artificial, com o chat GPT, eu tô ouvindo isso, dos dois um. Ó a música. Vacilo, vai. Olha lá o saxofone. Cara, essa música é um rock and roll. Sensacional. Eu sei que dirigir gravando definitivamente não é o certo, mas eu tô com o celular num canto aqui, então não vou nem olhar pra vocês agora, mas eu queria compartilhar um dos principais aprendizados, porque ontem a gente teve a 4ª aula do nosso curso de comunicação e isso aqui definitivamente é um insight pra gente compartilhar com vocês. E nessa aula a gente falou bastante sobre como a comunicação ela precisa ter uma confirmação, porque adianta pouco você aprender a se comunicar muito bem, né, se a outra parte não conseguiu realmente compreender. Isso é meio básico, mas a gente começou a entrar em diferentes técnicas de como fazer essa confirmação da mensagem, que tem várias e é muito legal, mas apareceu uma pergunta da Mari. A Mari é uma aluna que ela é gerente sênior de comunicação da Alpargatas. Ela fez uma pergunta muito legal sobre uma questão de assim, como que eu comunico com pessoas mais sêniores, trazendo a minha credibilidade. Será que vale colocar vulnerabilidade nessa equação ou não? E aí os mentores dessa aula foram 2, né? A gente sempre tem mentores convidados que são executivos de mercado. Um deles foi a Isa Canaza. A Isa é gerente de Venture Capital e Private Equity no Google, lá da Califórnia. E o outro foi o Marcos Mota. Ele também trabalhou no Google, inclusive com a Isa, por 9 anos. Ele foi o líder de vendas do Waze, um aplicativo de GPS que você com certeza conhece. E hoje ele está trabalhando no Reddit, né, que é uma empresa de listada na Bolsa de Valores. É como se fosse uma rede social de fóruns. E ele é o cara, o head de expansão do Reddit para Europa, Oriente Médio e Ásia. Enfim, 2 super executivos ali compartilhando suas experiências. Por que eu estou citando isso? Porque com relação àquela pergunta que a Mari trouxe, de como passar uma credibilidade muito maior, né, envolvendo ou não vulnerabilidade nessa conversa, ou seja, como que eu realmente mostro que eu sou bom naquilo lá. E apareceu uma técnica muito legal, que é uma técnica que a gente chama de emprestar credibilidade, ou a gente falou lá também de muletas de credibilidade, ou seja, no que você pode se apoiar para te ajudar a ter uma credibilidade ainda maior.
Vou dar um exemplo aqui. Você pode, por exemplo, ter um sponsor, né? Um líder, um diretor, o CEO da empresa, uma pessoa que te banca nessas reuniões como um todo e que te ajuda com isso. Essa é uma maneira de você ter algumas moletas de credibilidade. Outra maneira, e essa eu gosto demais, é você literalmente citar os seus resultados. Então, por exemplo, quando você está defendendo um projeto, né? Então você está apresentando lá para um líder, para uma pessoa mais sênior, você está falando do seu projeto, aí você chega e fala para essa pessoa assim, você já tem um histórico de outros resultados muito bons, você chega para essa pessoa e fala, porque com base no que a gente já fez em tal momento, com tal projeto que teve tal resultado, tal insight aqui pode ser útil. Você cita suavemente, né, alguns resultados que você já teve e coloca isso para ser uma muleta de credibilidade que te ajuda demais ao falar com pessoas mais sêniores. Essa pergunta também surgiu foi até uma consequência de uma pergunta da Raíza, que ela falou, como que eu falo então desses meus resultados sem parecer uma pessoa arrogante? E não é que você vai simplesmente chegar e falar assim, oi pessoal, tudo bem, o meu nome é Rodrigo, mas eu já consegui tal resultado. Não é assim, né? Você vai colocando as histórias no meio, você vai sugerindo com base nas histórias que você já viveu e por aí vai. Então isso é um insight bem legal, e aí como consequência desse insight também tem um outro ponto que ajuda bastante a vender, não é vender necessariamente, mas que ajuda bastante a criar essa credibilidade com pessoas mais sêniores, é você saber dar detalhes da operação que você vive, né? Porque muitas vezes a gente fala, a gente não dá pra comparar com pessoa mais sênior e tal, e fala, poxa, a pessoa mais sênior ela não tá na operação assim como você. E se tem uma coisa que você sabe mais do que essa outra pessoa, muito provavelmente é a operação. Então quando você sabe citar detalhes da operação, isso contribui demais para você comunicar com pessoas mais sérias também. E aí tem um conceito muito legal que é, se você for pensar numa régua, pensa numa régua de 30 centímetros. Vamos supor que o conhecimento de operação daquela pessoa sênior está no nível 7. Se você fala uma coisinha que está no nível 8, ou seja, um pequeno detalhe a mais que aquela pessoa mais sênior não sabia, a percepção que a pessoa sênior tem de você não é que você tem conhecimento 8 da régua de 30, é que você tem conhecimento de 8 a 30. Quando você fala uma coisinha a mais, você já deixa um gancho ali inconsciente de que você pode saber muito mais no detalhe. Então é sempre bom trazer os detalhes da operação, por exemplo, os detalhes do que você faz no trabalho, porque isso ajuda demais essa comunicação com a turma mais sênior também. Belos insights aqui para uma viagenzinha de carro, hein? Bom, sexta-feira, são 7 horas da noite, fechando o escritório aqui. Vim trabalhar do escritório hoje, vou trazer uma novidade para quem tá aqui, hein? Mas o The Jobs vai virar The News, não vou falar o nome completo ainda, mas a gente vai virar um caderno oficialmente do The News. E aí eu vim aqui fechar os últimos detalhes, mas eu vou aproveitar para fechar sexta-feira com uma boa reflexão aqui. E essa é rápida, porque quem tá acompanhando o vlog aqui sabe que no último eu citei sobre um perrenguezinho chato aí, que era o perrengue de 2 pessoas na semana passada literalmente saíram da empresa e o time ficou menor. Tem uma coisa que eu aprendi essa com o Álvaro, que é o fundador da Link, né, que foi a empresa onde eu estava antes, que eu ajudei a construir do zero, uma faculdade incrível que eu sou fã demais. Nossa, aqui tá escuro. Mas o que eu aprendi com ele, e ele sempre usou uma expressão engraçada, que é, a gente tem que estar fazendo faísca. Uma hora pega fogo, faz faísca. E eu nunca esqueci disso, nunca esqueci. E, em resumo, o que eu tô fazendo muito é faísca, conversando com muita gente e tudo mais, e eu espero muito que dê certo. Mas uma notícia muito legal é que da última semana pra cá, em menos de uma semana, a gente conseguiu repor as vagas. Então, a gente trouxe 2 pessoas novas pro time. Porra, fico feliz porque, nossa, dá uma ansiedade. Torcer, obviamente, pra dar certo, mas a gente selecionou 2 pessoas que têm uma coisa que é a mais importante de todas. Se eu te perguntasse agora, qual é a coisa mais importante que uma pessoa que você vai contratar precisa ter? A resposta não deveria ser diferente de vontade. Vontade não se ensina, todo o resto se ensina. E a gente trouxe 2 pessoas com muita vontade. Então depois eu conto mais detalhes, vou apresentar o time em algum momento no vlog aqui também. Até agora, sexta-feira. Deixa eu voltar pra casa descansar um pouquinho, porque final de semana tem mais. Só queria que vocês ouvissem o saxofone. Ó! Isso é incrível! Cara, incrível! Incrível! Cheguei agora e não queria, obviamente, né, fazer o vídeo aqui enquanto eu estivesse dirigindo. Acho que não vai ficar bom deixar aqui, né?
Não, tá muito longe. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa. Pra começar, que assim, eu sou maluco por música e se dependesse de mim, eu só faria esse vlog aqui mostrando as músicas que eu ouço no celular. Mas, como o objetivo não é esse, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vim fazendo hoje. Que assim, tá mudando demais a minha rotina como um todo. E é uma prática simples, porque eu tô conversando bastante com a inteligência artificial no carro como um todo. Particularmente eu prefiro o ChatGPT para isso por dois motivos. Primeiro, porque o conversacional dele é bom demais, ele entende muito bem tudo que eu falo, em português, em inglês, em alemão, se eu quiser. Mas mais do que isso, é porque ele tem todo o meu contexto, literalmente todo o meu contexto. E eu já tentei traduzir, tirar o meu contexto, né, e jogar numa outra ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que funcionou, mas não tão bem quanto o GPT. Então, tô na dúvida, eu sou muito fã do Claude, né? Eu sei que ele colocou agora, a Anthropic implementou uma ferramenta de voz, mas eu ainda não testei, então eu não sei se é só a transcrição ou se é um conversacional mesmo. Mas independente disso, independente da ferramenta, o que eu queria compartilhar com vocês é essa rotina que está otimizando e muito a minha rotina. Então esse hábito que está otimizando muito a minha rotina, que é aproveitar o tempo de deslocamento dentro do carro para falar com a inteligência artificial. E aí, pô, você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre um monte de coisa, você tem um monte de ideia, eu também tenho, e até aí tudo bem. O que é o grande ponto? Eu tenho um aplicativo de gestão de tarefas que ele se chama Todoist, T-O-D-O-I-S-T. Você pode usar o Trello, Notion, no seu bloco de notas do iPhone, qualquer coisa, um caderno, tanto faz. Eu uso esse, não tem nenhum, nossa, grande diferencial. Não tem. Mas eu consigo segmentar por pastas o que eu tenho de tarefas. E eu segmentei uma que eu chamo de AI Talk. Então, a rotina que eu queria compartilhar com vocês aqui é: normalmente, se você esperar vir uma ideia do que você vai falar com a inteligência artificial quando você estiver no carro, no deslocamento, no Uber, no ônibus, tanto faz, vão vir algumas ideias? Vão, mas se você se organizar antes, vai ser ainda melhor. Disparado ainda melhor. E eu coloco lá, por exemplo, não só o assunto do que eu quero falar, mas o insumo do assunto. Então, se eu quero estudar um concorrente, eu coloco todos os materiais do concorrente lá, um vídeo, uma entrevista, uma apresentação, o site da empresa que eu fiz o download num PDF, coloco uma porrada de coisa e aí jogo um prompt inicial. Isso é uma rotina que eu tenho, eu queria compartilhar essa rotina com vocês. Eu tenho essa pasta ali do Todoist, né, com as tarefas como um todo. Eu faço o quê? Ao longo do dia vai aparecendo ideia. E eu quero abrir uma porrada de chats, né, de conversas com a inteligência artificial para falar, mas não dá, eu tenho que trabalhar também. Então o que eu faço é, eu acumulo dentro do Todoist, dentro da pasta de gestão de tarefas, essas conversas, só que eu já mando a conversa. Então eu coloco um tema, um assunto, eu pego todos os inputs, jogo, né, então, que nem eu falei para vocês, uma apresentação que eu vou fazer, uma transcrição de uma reunião que eu participei, um estudo de um concorrente, um vídeo no YouTube, tanto faz. Pega esse material, faz o download, na hora que veio a ideia, já joga num chat, alguma coisa assim, no GPT, no Gemini, no Claude, tanto faz qual você usa, já joga lá, e aí depois que você jogar, coloca um prompt inicial e para a conversa. Aí você copia a URL, o link daquela conversa, joga lá no Todoist, na gestão de tarefa, e pronto, você tem um arsenal de possíveis conversas, e aí depois é só priorizar. Cara, eu não consigo dizer pra vocês o quanto que isso tá facilitando a minha vida. Eu não consigo colocar em palavras o quanto que isso daqui tá fazendo a minha vida mais fácil, literalmente mais fácil. Então, queria compartilhar com vocês isso, que é uma baita de uma prática. E, enfim, agora chegamos numa sexta-feira, então vamos descansar e a gente se fala eu vou mostrar um pouco do final de semana aí pra vocês. Valeu! Final de semana na casa dos pais para dar uma descansada. Acabou de cair uma chuva enorme aqui. Ó quem tá aqui, ó. Vem, gatinho. Lizzy, fala oi pra turma aqui, ó. Oi, oi. Vamos trabalhar um pouco? Vamos? Vamos trabalhar? Vamos. Dar uma descansada também faz bem, né? Acabou de cair uma chuva e minha vontade era estar aqui, ó, na rede, trabalhar mais um pouquinho. E aí, né, quando você vem na casa dos pais tem umas lembranças legais. Então, mostrar pra vocês o Digo de 2000, sei lá. Esse aqui, ó. Ai, cara, bom demais. Eu, como um bom blogueiro que sou, fui fazer uma panquequinha para trabalhar aqui e, obviamente, não filmei. Então, em algum momento do dia, eu filmo a minha receita de panqueca, porque se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem é panqueca. Né, gatinha? E aí, uma coisa que eu ia comentar, acho que o objetivo de fazer esse vlog aqui, ele vai muito de encontro com uma coisa que eu
acredito demais e que particularmente eu sinto falta. Particularmente eu sinto falta, que é a autenticidade, sabe? Acho que tudo tá muito planejado. E eu sei da importância disso, eu sei que é relevante. Não tô falando que eu não vou ficar me planejando para produzir conteúdo, mas pelo menos eu vou tentar fazer um negócio diferente, encaixar na rotina algo aqui. Sei que no Instagram tem que ter um gancho, tem que ter tudo, mas quero jogar esse jogo de uma maneira diferente também. Eu ia tentar simplesmente fazer isso no Instagram, eu falei, talvez o YouTube seja uma boa, já tem um canal lá, eu tava falando de episódios de construir a empresa e tudo mais. Mas eu sinto falta. Tudo é muito não autêntico. É foda isso, eu não sei se você sente a mesma coisa, mas enfim, talvez com umas dessas aqui a gente consegue ter umas reflexões diferentes e ao mesmo tempo ser uma pessoa um pouco mais autêntica, que é o que eu gostaria que existisse mais na internet. Falar um negócio pra vocês, viu? Ó, jogando bola, camisa do Cabuloso aqui. Tava pensando no negócio da semana, eu falei, tem um vídeo que vale fechar o vlog dessa semana aqui, que vai ser interessante, que é... Eu tô muito incomodado comigo mesmo sobre um assunto, e eu acredito que esse é um assunto que vale ser compartilhado aqui por dois motivos. Primeiro, porque ele vai me ajudar, mas segundo, porque eu acredito que pode ajudar alguém também. Eu sou um cara que eu uso bastante inteligência artificial, mas eu uso bastante o modo conversacional, né, do chat como um todo, e uso para diferentes coisas, para uma parte mais criativa, para uma parte mais analítica, para uma porrada de coisas. Só que o algoritmo do Instagram começou a me mostrar, e eu comecei a engajar cada vez mais, porque eu tô querendo aprender a vibe coding, né? Então a desenvolver soluções, a Lovable, Cloud Code, por aí vai. O Lovable eu cheguei a pagar, usar por um tempo, legal, tô aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender. Mas o Cloud Code em específico é uma ferramenta. Eu tô dando exemplo de uma ferramenta aqui, muito mais para falar da minha experiência pessoal, mas o que eu quero dizer é assim, eu tô assim, com nível de ansiedade acima, muito acima do normal, por estar vendo tudo que é possível fazer com essas ferramentas de inteligência artificial e eu não estou fazendo ainda. E eu tô falando isso daqui, eu falei pra vocês que era por dois motivos. Um é pra eu cobrar, pra eu literalmente me cobrar, que eu falar, porra, eu tô gravando isso daqui, postando pra, sei lá, 2.700 seguidores que tem no YouTube, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, vocês me cobrem, eu não vou passar vergonha aqui falando que eu não tô aprendendo esse trem, não. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante que eu queria falar pra vocês, que é, eu não acredito que vai haver, assim, muito dificilmente vai haver um profissional que vai se destacar nos próximos anos que não tem essa habilidade de mexer nessas ferramentas de inteligência artificial como um todo. Eu acho que ainda isso não chegou para todas as empresas, obviamente todo mundo sabe que existe a inteligência artificial como um todo, e existem diferentes ferramentas, mas a gente ainda não chegou num nível, pelo menos no Brasil, onde as empresas conseguem contemplar tudo que pode ser feito. Onde as pessoas, não só as empresas, conseguem contemplar tudo que pode ser feito. Mas essa hora vai chegar, não tem como escapar, essa hora vai chegar com toda certeza. Então, infelizmente, eu não quero parecer pessimista nem nada, mas já olhando todos os possíveis casos, tudo que já dá pra fazer, que deve estar muito longe de tudo que a gente ainda vai conseguir fazer, cara, eu acho que vai ficar muita gente pra trás, muita gente. Vai, do jeito que as coisas estão caminhando, é como se a gente tivesse uma casta, uma categoria obsoleta de profissionais, porque a turma que não sabe, cara, mexer numa ferramenta de inteligência artificial como um todo, e vai ficar pra trás. Não vai mais ter acesso à oportunidade. A brincadeira que fica na minha cabeça é que é como se fosse o novo inglês, ou que pelo menos vai ser como se fosse o novo inglês. Eu tô pensando muito dessa maneira, não sei se você está pensando. Isso não se aplica para o que a gente já costuma usar, que é fácil, que são as ferramentas mais conversacionais, e sim para possíveis automações, para integrações com o sistema de negócios atual. É óbvio que existe muito atrito ainda, compliance, né, segurança de dados, existe uma porrada de coisa, eu sei disso. Mas é muito óbvio que esse tipo de coisa vai ser contornado, é muito óbvio, porque o benefício de usar é muito grande, muito grande. Então, na hora que as empresas realmente começarem a perceber que cada mais pessoas começarem a usar e mostrarem esses benefícios para as empresas, aí realmente essa categorização deve se abrir. Eu acredito muito nisso. E por último, uma última reflexão sobre isso. Se você está no mundo corporativo, essa pode ser importante para você. Dificilmente a inovação vai partir top-down. Dificilmente a inovação vai ser assim, o diretor, o presidente falar que não, agora nós vamos usar tal coisa e tudo mais. Dificilmente. Muito mais fácil vão ser alguns casos iniciais, pelo menos agora nessa fase, eu acredito nisso.
Alguns casos iniciais que indivíduos vão usando, colaboradores vão usando, os profissionais vão trazendo isso para o dia a dia deles, conectando com dados, fazendo pequenos testes em ambientes controlados para depois expandir isso para o modelo de negócio da empresa como um todo. Ou seja, em outras palavras, eu acredito muito que a inovação está na mão dos profissionais e não das empresas. Depois você me diz o que você acha aí. 10h15, terminando aqui o vlog dessa semana e a gente se encontra na próxima. Valeu, obrigado por ter acompanhado e como sempre deixe seus comentários aqui, eu adoraria ouvir aí o que vocês estão gostando, não estão gostando, feedbacks, chutar canela, fiquem à vontade, tamo junto.